Alô? Ui. Fecha seus olhos. Senhor, ainda eu creio que o Senhor está falando nos nossos corações. E eu peço a Ti, Pai, nesse momento, quero orar por aqueles que estão enfermos, Pai. De alguma maneira, o Senhor possa alcançá-los. Temos orado pelo Adilson, pai do Evandro. Temos colocado a mãe também da Liliane diante do Senhor. Pai, mais alguém que nós não soubermos que está doente, que o Senhor entre com providência. E não seja nós, nem a nossa palavra, mas seja a Tua palavra. Seja o Senhor a tocar nesses corações e equilibrar a sua saúde em todo o tempo, Pai. Pai, em nome de Jesus, coloco minha vida diante de Ti também nesse momento. Que não seja eu, mas seja o Senhor a ministrar em nossos corações. E nós todos possamos juntos chegar mais à presença de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja diz, amém. Tá bom. Obrigado, Carlos. Ia falar para os irmãos, pode sentar, mas pode sentar, né? Estou até desidratado, irmãos. Deus é bom, né? Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Aliás, Deus já compartilhou. Amanda, dá esse passador aqui para mim, ó. Isso, por favor. Pode colocar, se tiver aberto aí, acho que ninguém fechou, né? Amém, queridos? Nós estamos, então, ouvindo, obrigado, Amanda. Está dispensado, viu? É uma benção esses irmãos. Nós estamos tentando cada vez mais entender o que Deus tem para nós, né, irmãos? Deus tem falado tantas coisas maravilhosas. Nós estamos lá na Epístola de Tiago. E eu tenho sido muito abençoado na minha leitura, no meu devocional, no meu dia a dia. Deus tem falado muito comigo, né? Deus fala em todos os momentos na palavra dele, amém? Qualquer momento que você abrir, ou qualquer texto que você abrir na Bíblia, está apontando para Jesus, sempre. No Antigo Testamento eram nas profecias. Nos Evangelhos, Jesus se apresenta na história. Em Atos, Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo na nossa leitura bíblica, Jesus se apresenta à igreja. E nas cartas e epístolas, como Tiago, Jesus se apresenta a nós. E só falta Apocalipse, que Jesus então se apresenta como aquele que volta e busca o seu povo. Amém? Então, todo o tempo, o Senhor está falando conosco. E Jesus tem essa capacidade de nos tocar, de nos ministrar. E é muito gostoso ouvir a palavra dEle e entender o que Ele tem para nós em todo o tempo. Então, se Ele se apresenta em todo momento do culto também Ele se apresenta. Nós já fomos ministrados aqui desde a abertura, o louvor, agora nós vamos para ouvir o que Deus tem especificamente na sua palavra, e depois ainda vamos para a ceia. Então, Deus está sempre falando conosco, amém? Nós paramos aqui, ó, no último slide da semana passada. Os irmãos, até a Edna falou para mim que lá de trás não dava para ver, então eu aumentei lá, né? Nós paramos bem aí, irmãos.
eu falando sobre Tiago, né, o último ponto da relação de Tiago, que fala que apesar de tempos difíceis nós tínhamos que ter alegria. Eu apresentei esse quadro aqui que eu aprendi muitos anos atrás com o pastor Jeff, né? Muitos anos atrás ele me ensinou isso. Que a provação, ela apresenta 4 estágios. E se você ainda nunca percebeu, começa a perceber agora. Eu até na semana passada falei, normalmente ninguém vem para Cristo quando está tudo bem, né? Hoje, se você tivesse 500 milhões na sua conta bancária, com esse calor que está tremendo aqui, provavelmente você estaria em outro lugar, né? Mas, como você está sedento da palavra de Deus, você veio para cá. E Deus, então, Ele quer falar com você. Então, normalmente, quando nós passamos momentos difíceis, é assim que acontece. O roteiro, ele é bem didático, é bem pedagógico. O Senhor, Ele nos fez seres pensantes. Amém? Nós não podemos viver do êxtase. Nós temos que pensar. Então, quando a gente vem para Cristo, primeiro acontece aquela fé. Nas provações que nós estamos passando, aí você vem, então alguém fala para você, ó, confia no Senhor, acredita na palavra dele. Hoje mesmo foi falado isso. E aí você pega aquilo, obedece, você agarra aquilo de tal maneira, leva tão a sério na obediência, que acontece o quê? O milagre, a bênção. Aí aconteceu a bênção, aconteceu o milagre, aí você ficou espantado. Uma coisa que nós não deveríamos ficar, porque Deus sempre quer nos abençoar, né? Mas nós ficamos espantados. Nossa, realmente aconteceu, Deus fez, mas você pediu, lógico que Deus fez. E aí, muitas vezes acontece o teste. Aliás, a maioria das vezes. Por quê? Porque para nós identificarmos qual é a motivação de você ou eu estarmos em Cristo. Para que serve o teste? O teste serve para ver se a nossa fé foi sincera. O teste faz a gente crescer mais ainda. E o teste traz a glória para Deus, não para o homem. Então, o teste é quando você vem, por exemplo, você já deve ter visto isso, né? Já aconteceu várias vezes aqui nessa igreja, algumas vezes, né? Irmãos já foram curados, irmãos estavam desempregados, foram arrumar emprego e tudo mais. E de repente nunca mais apareceram. É o teste. A motivação estava onde? Não receber algo. E não nos servir um Deus do Altíssimo. O Deus Altíssimo, aquele que traz algo para nós. Aquele que merece toda a glória, a toda a honra, somente a Ele. Então nós paramos nesse momento. Muita gente é reprovado no teste. Muita gente é reprovado no teste. Espero que você não esteja sendo reprovado no teste. Nós estamos agora em Tiago. Abra sua Bíblia, se você trouxe. Se você está sentado com alguém, acompanhe com essa pessoa. Nós vamos ler o livro de Tiago. Então eu vou continuar aqui. Por quê? Porque eu parei no versículo 3 e vou continuar no versículo 4. Agora você lembra bem na introdução. Eu falei sobre Jesus, meio-irmão de Tiago. Falei dos irmãos, né, que perguntei quem que era o irmão mais velho, né? Hoje está o irmão do Kleber está aqui, que eu já conheci, né? Então, os irmãos, normalmente, esses dias eu e a Adriana estava pensando, Samuel, quando nasceu Isaac, eles estiverem morando numa casa com um quarto só para dividir para os dois, eles vão sair sempre no fight, né? A Liliane, que tem lá os seus 3, tem os 2 meninos, né? Os 2 meninos que são bem próximos, sabe que acontece bastante disso, né? Está nessa fase? Muito bem. Imagina Tiago e Jesus. Vocês acham que Tiago e Jesus... Aí Tiago vinha... Jesus era mais velho, né? Tiago vinha para... Sempre o mais novo é sempre aquele que vem para... É assim, Lucas, não vem fazer não. É aquele que vem para tocar na ferida. Olha o outro Lucas lá também. O mais novinho é sempre aquele que vem atazanar o mais velho.
Olha lá, olha o Kleber fazendo assim. Aí imagina Tiago vindo para Jesus. Você acha que Jesus falava, não, para, em nome de Jesus? Não, Jesus já provavelmente dava uns petelecos, né, em Tiago, né? Isso é coisa minha, não está na Bíblia, tá bom, irmãos? Mas pensa em criança. Muito bem. Então é esse Tiago, depois eu mostrei para vocês que esse Tiago se rendeu a Jesus, e esse Tiago se tornou coluna da igreja de Israel, se tornou pastor da igreja de Israel, de Jerusalém, perdão, da igreja de Jerusalém. Então foi esse Tiago que no começo não era convertido, que no começo andava com Jesus, mas ainda não tinha se rendido a Jesus. Você pode conhecer várias pessoas que conhecem Jesus, mas não se rendeu a Ele. Tiago um dia teve que se render a Jesus como Senhor da sua vida. E aí assim acontece grandes milagres na vida de Tiago, a ponto dele se tornar uma coluna da igreja. Amém? Então esse é o contexto que nós fizemos semana passada. E aí nós fomos lendo, né? Vou ler a partir do 1. Tiago, servo de Deus, Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Eu não estou lendo aquele texto lá ainda, tá? Estou lendo da semana passada. Então Tiago se apresenta como servo do Senhor. Então Tiago apresenta humildade. Ele apresenta as tribos dispersas, quer dizer que havia muita perseguição naquele momento. E aí ele continua: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então ele vem trazer para nós algo para fortalecer o povo, para o povo passar com alegria, não com uma alegria externa, mas com uma alegria interna, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aí nós paramos na perseverança. Quantas pessoas, talvez seja você, começam e não terminam? Quantas pessoas dão início e não terminam? Então, quantas pessoas diante da provação, elas não conseguem terminar. Diante da provação, elas não conseguem continuar. Então, muitas vezes ela vem para o Senhor, aí ela tem fé, tem obediência, aí acontece o milagre, e às vezes ela não consegue continuar ainda na presença do Senhor. Por quê? Porque não foi ensinada que a motivação é o Senhor. Não foi ensinada que a glória é para o Senhor. Que não há homem nenhum que possa dividir a glória de Deus. Amém? Todos entendem isso? Eu não divido a glória de Deus com ninguém. Se você está aqui só porque eu estou aqui, tem alguma coisa errada. Lógico que você vem porque nós tivemos um certo contato, uma certa afinidade, e aí você veio. Mas você tem que então começar a focar no Senhor, Deus que trouxe você aqui. Nós acabamos de cantar, eu quero ser usado pelo Senhor. Então, de alguma maneira, eu fui usado pelo Senhor para que você estivesse aqui hoje. Então, agora você não foca na minha pessoa, mas foca no Senhor e na palavra dele. E aí ele continua no 4, então. A perseverança deve ter ação completa. Lembra? Lembra? Fé, obediência, bênção e teste. Ação completa. O que é ação completa? Se alguém te dá uma tarefa, você deixa pela metade? Uma das coisas mais tristes na igreja é quando você dá uma tarefa para alguém e essa pessoa simplesmente não faz e ela simplesmente também não dá nenhum retorno. Isso é triste. Mas a perseverança também no nosso dia a dia é triste. As pessoas não conseguem sobreviver para fazer, para continuar. Por quê? Porque ele não deixa completar a obra que está começando, ou que está acontecendo, ou que está pela metade, ou que vai durar a vida toda. Tem gente que ora por uma pessoa a vida toda. Aí a pessoa se converte no leito de morte. Amém? Então tem que ser completa. Você, eu, nós não podemos deixar nada sem completar. Você não começa a fazer, o casamento tem que ser completo. O casamento leva um tempo, acontece a perseverança, confia. Quando você traz Deus para o seu casamento, aí começa a acontecer muitas coisas, tribulação e tudo mais.
mas você ficar firme, ela vai ser completa, essa perseverança, e Deus faz a obra. No seu trabalho, a mesma coisa, nos seus sonhos, no seu desejo. Quantas vezes você pensa, você tem aqueles achômetros, eu acho que o irmão está assim. Não é, não está assim, não está assado. Você tem que deixar as coisas serem completas. A nossa vida tem várias coisas. Já falei aqui que nós somos chamados pelo Senhor para um plano. E nesse plano acontecem muitas coisas. E a gente tem que deixar completar todas essas coisas. Não adianta tentar encurtar o caminho, não adianta tentar desviar do caminho, porque aparecem então muitas coisas no nosso caminho. A Grace acabou de ministrar e falou. Ela tem vivido o melhor tempo da vida dela agora. Isso quer dizer que antes ela não estava com Deus? Não. Isso quer dizer que provavelmente em muito tempo, muitas vozes, muito barulho, muitas coisas impediram dessa comunhão completa com Deus. Ao mesmo tempo simples e complexo, né? Então vamos continuar. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Duas palavras maravilhosas aqui, maduros e íntegros. O Senhor nos chamou para ser maduros e íntegros. Você acha que é maduro? Você acha que é íntegro? Nas suas colocações, nas suas posições. Eu converso com muitos irmãos e eu vejo como os irmãos têm amadurecido. Você vê quando o irmão é maduro diante das suas respostas, diante da observação, diante daquilo que ele faz. E a integridade? A integridade não está relacionado a nós estarmos vendo aqui somente, né? Que a integridade está relacionada à nossa vida lá fora. Como eu disse, o Senhor Jesus, nas epístolas e cartas, Ele apresenta-se em nossa vida. Você é íntegro no seu trabalho, você é íntegro naquilo que você faz, você é justo naquilo que você faz. Então, um cristão deve buscar cada vez mais, deve amadurecer. Então, hoje você tem 10, 15, 30 anos, 20 anos, ou você tem 50 anos, como eu. E se você está do mesmo jeito que quando você tinha 20 anos, tem alguma coisa errada. Então, eu, por exemplo, desde que vocês me conhecem, se eu sou o mesmo, alguma coisa está errada. Eu preciso, cada dia mais, lutar para que eu amadureça e eu seja íntegro. E eu observar você, quando você faz algo que não é de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que ser íntegro na maneira de observar e maduro na maneira de te corrigir para que você não espane. Porque correção é algo que nós não gostamos. Não gostamos e dificilmente nós achamos interessante, né? Então, essa é a responsabilidade nossa. E ele continua no 5, observe. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, falta de sabedoria, peça a Deus. Esse texto é usado muito por um grupo de pessoas que creem diferente de nós, e eles gostam de usar esse texto. Eles entram na mente e falam para você assim, olha, lê lá, Tiago 1,5, se você não está acreditando no que eu estou falando. Aí a pessoa entra na mente e fala para que a pessoa peça a Deus sabedoria, né? Não vou citar agora aqui, porque a gente está sendo gravado e eu não quero citar. Amém? Mas olha que interessante o que acontece aqui. Olha que lição legal que a gente pode tirar daqui. Muito, muito maravilhosa. A primeira delas é que a nossa responsabilidade diante das provações
e dos testes é permitir que se complete. Por isso que eu iniciei lá com o nosso fim do domingo passado. Por quê? Essa responsabilidade aqui do teste é nossa. O teste é com você. Então, eu sou professor, eu dou prova. Aí eu vou lá e dou uma prova para os meus alunos, né? Então, agora, online, meus alunos são tão bonzinhos, estão tão íntegros, que eles fazem a prova sozinhos, né? Fazem sozinhos, né? A responsabilidade deles de completar a prova. Se eles me mandarem a prova pela metade, eu tenho que corrigir pela metade. É a responsabilidade deles. Amém? É a mesma coisa com você. Você deu risada, né? Mas Deus está olhando para você sozinho lá na sua casa. E aí Ele quer ver você completando toda a parte que você está passando de provação. E aí essa responsabilidade de completar é sua. Você não pode transmitir para o outro. Não posso dizer assim, não a culpa não é minha, tudo isso está acontecendo. A culpa é do outro. Né? A culpa não é minha, porque isso não vai para frente, a culpa é do outro. Não, a responsabilidade é sua. Assuma a responsabilidade e seja íntegro e maduro, verdadeiramente. Olha que interessante. Peça a Deus por sabedoria. Então, você vai buscar sabedoria aonde? E sabedoria, já aprendi há muito tempo atrás, muitas coisas sobre sabedoria, e cada vez mais eu tenho convicção que sabedoria está relacionado a nós entendermos como resolver nossos problemas. Amém? Antigamente, 20 anos atrás, media-se, por exemplo, a inteligência de uma pessoa pelo QI, não o que indica, tá bom? Mas o coeficiente de inteligência. Então faziam-se teste muito e falavam que as pessoas que eram muito inteligentes, elas iam se dar bem na vida. Passado muitos anos, entenderam que não. Não é necessariamente uma pessoa que é muito inteligente que é bem-sucedida. Mas uma pessoa que tem sabedoria, sabe resolver problemas, sabe, diante dos conflitos, se adaptar à situação, normalmente é uma pessoa que se dá muito bem na vida. Então, quem é que dá sabedoria? É o nosso Deus. O nosso Deus. A sabedoria de Deus é tão maravilhoso. Rubem Alves, um autor já falecido, ele quis interpretar um pouco do que, ou quis nos ensinar um pouco do que Deus fala sobre sabedoria. Ele fala que o homem nasce com duas caixas. Uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedo. Amém? A caixa de ferramenta representa a razão. E a caixa de brinquedo representa nossas emoções. Então ele diz que a sabedoria que Deus nos dá é saber que algumas vezes nós estamos na caixa da razão, outras vezes nós estamos na caixa das emoções, mas o ideal é nós estarmos no equilíbrio. Não ser totalmente razão e nem totalmente emoção. E nem o inverso. Então, se você está na caixa aí da razão, na hora que você vem para a igreja, você começa a ver os textos, e aí você começa a pegar na Bíblia e vai ler, e você vai para sua casa, pega lá, vai estudar hermenêutica, e aí vai ver se o pastor fala direitinho, se o pastor tem aquela voz bonita, se ele se veste bem, se a vestimenta dele não está chamando mais atenção do que Jesus, se o português dele é correto e tudo mais. Se você vem para a igreja na caixa dos brinquedos, na caixa da emoção, você vem para ter o êxtase, você vem para aquele momento, aleluia, glória a Deus, e eu quero pular, eu quero sair, eu quero correr, e tudo isso pode acontecer realmente no nosso meio. Mas aí acabou esse êxtase e você vai embora. Aí domingo que vem você vai e você quer o quê? O mesmo êxtase. Porque aí você está viciado nesse êxtase.
Então o equilíbrio é importante. Existem momentos que são emocionais, que Deus trabalha no nosso emocional, e existem momentos que Deus quer trabalhar na nossa razão. Por quê? Porque Deus nos fez seres pensantes. Você tem que pensar nas coisas que eu estou falando. Você tem que pensar, por exemplo, nós daqui a pouco vamos celebrar ceia. A ceia é um momento de reverência, nós vamos ficar em pé, nós vamos reverenciar o Senhor, não o pastor. Então você pensa, nesse momento, a sua caixa de ferramentas, você está lá, naquela coisa que você quer ouvir o Senhor, e aí você vai para a caixa dos brinquedos, da emoção, e aí junta o equilíbrio, e de repente você tem uma experiência sobrenatural com Deus. E você sabe que é de Deus e não é do homem. Amém? Agora, olha como o Tiago é interessante ao encorajar os irmãos. Ele fala de tudo isso, e ele fala da perseverança, ele fala da integridade, ele fala para você ser maduro, ele fala para você pedir sabedoria, mas ele diz então no 5, para você pedir sem o quê? Duvidar. Amém? Vou ler o versículo 6, 7 e 8, não é o 5, perdão. Deixa eu passar para frente aqui. Deixa eu ler para cá, estava aqui? Ah, tá. Até o 8. Então vamos lá. Leitura. 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Amém? Então, sem duvidar, porque quem duvida é como a onda do mar agitada pelo vento. A pessoa, ela receberá coisa? Não vai receber nada, pois ela tem mente dividida e é instável. Você conhece alguém que tem mente dividida? Que é instável, que está bem um momento, que não está bem no outro momento, que Deus abençoa de uma maneira sobrenatural, e depois ele reclama, e depois ele murmura, e depois ele fala. Então é isso que Tiago está falando. Entre vocês, há pessoas que ao invés de pedir realmente crendo, pede duvidando. Então esses estão com a mente dividida, está falando assim, será que é isso mesmo? Será que é tudo isso mesmo que o Rubão está falando? Acho que não é bem assim não, né? O pastor Jeff sempre conta que tinha uma pessoa que frequentava a igreja nos Estados Unidos, quando ele era pastor, que acabava o culto, saía no estacionamento, ele ficava falando para as pessoas, não é tudo isso que o pastor Jeff falou não, viu? A vida não é assim não. Ele falou para pedir sem duvidar, não vai nessa não, viu? Se você não... Então, quer dizer, o Jeff pregava uma coisa e ele falava outra no estacionamento, até o dia que chegou nos ouvidos do Jeff, o Jeff deu uma correção, né, na pessoa. Então, quer dizer, se você está aqui hoje, você está com a mente dividida, a palavra, aliás, não só hoje, todas as vezes que a palavra é ministrada, a sua mente tem que estar focada no Senhor. Não, a mente não pode ser dividida. Será que é? Será que não é? Bom, se Deus falou que Deus quer cuidar da sua família no louvor, Deus está falando hoje com você. E é com você, não é com outra pessoa. Que você pode pensar assim, fulano podia estar aqui, viu? Ciclano podia estar aqui. Não, é com você. Como é comigo também, conosco, todos nós. Agora, se eu duvidar, como é que vai acontecer? Como é que pode acontecer alguma coisa? Se eu falo para você, olha, faça isso, e você duvida no que eu falo, ou você é aquele que fala, sim, tá bom. Esses dias eu comentei com um irmão e falei, convidei um irmão para ler a Bíblia comigo. Falei, tá bom, vamos ler sim. Aí até hoje eu estou esperando a resposta. É um convite. Convidei o irmão para ler a Bíblia comigo, porque eu sei que Deus vai fazer a obra, vai fazer o milagre. Tá bom. Não tá bom, não quer ler. Então está duvidando que Deus pode fazer algo. Será que nós estamos aqui, nós estamos duvidando no que Deus pode fazer?
Não podemos duvidar. Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Amém? Deus nos abençoou com a mesa de som. Deus nos abençoou com uma caixa, que ainda não está aqui, mas já abençoou, com valores bem menores. Estou falando só de parte financeira, mas Deus nos abençoou com saúde. Você está bem, você tem saúde, você tem família, você tem capacidade que Deus te dá. Você acha que a inteligência, essa sabedoria que acontece na sua vida é por causa que você é muito bom, bonitinho, cheiroso? Não é. É porque todo dia você levanta, dobra o joelho e fala: Senhor, me dá sabedoria. Eu oro muito para aqueles que são profissionais liberais assim, né? Falo muito com o Carlão, na verdade, né? Hoje mesmo o Carlão estava contando uma experiência que só Deus poderia fazer. Então você pede a Deus, sem duvidar: Senhor, eu estou levantando hoje, eu estou indo para o meu trabalho, eu quero fazer o meu melhor, me dá condições, porque eu sozinho eu não consigo. Aí o Lucas, que é vendedor, fala: Senhor, manda os compradores, porque eu sozinho eu não sei quem precisa. Aí eu que sou professor, eu falo: Senhor, me dá sabedoria, porque eu vou lidar com 25 pessoas diferentes. Me dá sabedoria para tocar esses corações. E eu vou sem duvidar. Nosso grande problema é que nós duvidamos. Tem algo na sua vida que precisa ser realizado? Peça a Deus com sabedoria, mas não duvide. Então, pedir a Deus por essa sabedoria é saber que você também tem parte nessa situação. Amém? Olha no 9, irmãos. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O rico deve orgulhar-se em caso de que passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Oh Deus, fala aí. Tiago tem uma característica muito interessante. Ao estudar Tiago, tenho observado muitas coisas maravilhosas. Tiago, ele fala muito sobre as obras, sobre a prática, né? Ele fala muito do evangelho da prática, sintetizando, irmãos. Então eu creio que Tiago, eu tenho pensado muito nisso, que Tiago, quando ia dormir, ia descansar, depois mais velho com Jesus, e os dois dormiam no mesmo quarto, acho que Jesus ia falando para ele sobre o evangelho do reino, sobre o evangelho que é muito além de vir à igreja, ser frequentador, o evangelho que é muito além das liturgias. Ele falava do evangelho da prática. Por isso que Tiago, depois lá na frente, ele vai lá para algumas pessoas: ó, mostra a sua fé que eu mostro minhas obras. Mas ele não está dizendo que nós ganhamos algo por causa das obras, mas ele está dizendo que se eu sou um cristão genuíno, eu preciso pôr em prática aquilo que eu estou aprendendo. Não adianta eu simplesmente ficar a vida toda sentado, ouvindo, e você não consegue aprender, e eu não consigo aprender. Eu não consigo aprender. Agora, olha que lição maravilhosa esse texto aqui. Você já pensou, você já presenciou alguém que chegou na igreja com condição bem humilde e de repente ficou, uau, top, ficou lá em cima? Você já presenciou alguém que quebrou, aí chegou na igreja, cabisbaixo, sem um tostão furado? Tempos atrás nós recebemos na igreja uma pessoa, lá na reunião ainda, que eu conhecia há muitos anos, e era dono de uma super mega empresa, com a sua família, e quebrou totalmente. E aí eu conheci ele muitos anos, aí falei para ele que até ele era uma inspiração para mim, porque eu tinha 18, 17 anos, e ele era um cara estudado, um cara que já fazia faculdade e tudo mais. E aí ele nem imaginava. Aí ele foi na igreja, um dia eu honrei ele na igreja. Mas perdeu tudo.
Irmãos, todos nós vamos passar como a flor do campo. Então guarda bem para você. Algo muito maravilhoso que acontece quando você vem para Cristo. Quando você encontra com o Senhor. Olha que interessante. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor. E a sua beleza é destruída. Sua beleza é destruída. Parece a nossa vida, viu, irmãos? Quando eu comecei a namorar a Edna, eu era magrinho, cabeludo, fortão. Mas não ganhei ela assim, né? Foi outras coisas, né? Senão agora ela teria me mandado embora. Né? Mas é a nossa vida. Olha lá. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, olha, guarda bem essa palavra, irmãos, ó. É daqui que eu tiro que eu, ao invés de ser somente usado, eu quero ser aprovado. Porque usado, Deus usou até uma mula. Amém? Então, ó, daqui que eu tiro. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois que aprovado, não está falando que depois que usado, está falando aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Então, para receber a coroa da vida que Deus prometeu, que é lá no final da nossa vida, quando nós morrermos, o Senhor prometeu para nós temos que ser aprovados. Marca aí na sua Bíblia. Aprovado. Não só usado. Não quer dizer que você não vai fazer nada, porque senão está contra o que o Tiago está falando. Porque Tiago fez muitas coisas. Porque ele queria servir ao Senhor. Porque ele tinha dom. Você tem dons para servir ao Senhor. Então você tem que servir. Se você tem um dom, você tem que servir. O que acontece quando nós não servimos? Alguém fica sobrecarregado. Então está aqui, o Gabriel veio servir, tocar o violão. A Amanda veio servir, ficando no computador. Amém. Se o Gabriel não toca o violão, quem ia tocar o violão? O Lucas ia ter que tocar o violão, a bateria ia ficar sem... Então quer dizer, você vem e você está sendo aprovado por Deus. Aprovado em várias áreas, o serviço ao Senhor. O serviço ao Senhor envolve muitas coisas, desde aqueles que são mantenedores da obra do Senhor. Agora, no final do culto, vou falar da Marina, que vai para Jocum, então, fazer lá a escola de missões, e precisa de mantenedores, pessoas que banquem ela, porque nós não temos condições, mas nós confiamos em Deus, que Deus vai levantar pessoas, que vai abençoar a vida dela. Por quê? Porque nós também abençoamos já muitos missionários, não porque nós queríamos algo em troca, muito pelo contrário, nada em troca, mas nós fazemos por amor, e você deve fazer por amor, tudo por amor, e assim você estará sendo aprovado. E outra coisa maravilhosa, queridos, nesse amadurecimento, as provações são um grande nivelador. Sabe o que é nível? Né? Todos os irmãos aí que são construtores, trabalham aí, sabe o que é mangueira de nível? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Sabe o que é mangueira de nível? Turma, sabe o que é mangueira de nível? Sabe? O engenheiro, tem vários engenheiros aqui. A mangueira de nível é um princípio da matemática aplicada. Certo? Então, se eu coloco uma mangueira aqui, coloco água nela, para ver se está no nível, e aí puxa essa mangueira lá na porta, para colocar essa placa na mesma direção de outra placa, ela vai nivelar. Então, quer dizer que fica nível. Está lá do outro lado, mas está nivelado. Isso é a mangueira de nível. Você e eu, as provações estão nos nivelando. Sabe o que é isso, nivelar? É isso que o Wagner está aqui hoje, graças a Deus, né? O Wagner tem uma brincadeira que ele fazia, que faz tempo que ele não faz, que eu estava mais próximo de Deus do que ele.
que isso não é verdade. Nós estamos no mesmo nível, Wagner. Mesmo nível. Eu estou ruim? Nós estamos no mesmo nível. A Mangueira de Nível, você está lá. Wagner tem viajado muito para o seu trabalho, então ele está lá em outra cidade. Às vezes ele manda mensagem para mim, eu estou aqui no Nordeste. A Mangueira de Nível, nós estamos no mesmo nível com o Senhor. As provações têm nos nivelado. Nível. Se você está abaixo do nível, irmãos, tem alguma coisa que você não está perseverando nessas provações. Você não está amadurecendo. Mas todos nós somos iguais. Não tem ninguém diferente aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Talvez pelo estudo, você talvez seja um pouquinho mais instruído, né? Obrigado, Chicão. Amém. Talvez pelo estudo a gente possa nivelar, né? Tem engenheiro, tem professor, tem pessoas que não têm estudo nenhum, aí pode até nivelar diferente. Mas perante o Senhor nós somos todos iguais. Todos. Vocês já entenderam que todos somos iguais? Eu não sou diferente de vocês e vocês não são diferentes da minha pessoa. Eu que estou à frente só vou ser cobrado mais, só isso. Mas nós somos todos iguais. Hoje nós estamos recebendo o irmão do Kleber aqui. É bom que ele saiba que todo mundo aqui é igual, inclusive ele. Todos somos iguais. Todos estamos ouvindo essa palavra. Todos estamos com essa palavra no nosso coração. Todos estamos tirando lições dessa palavra. Mas essa palavra está nos nivelando cada vez mais. E deixando cada vez mais todos nós no nível. Que nível é esse? Você já ouviu alguém mencionar uma palavra assim, a estatura de varão perfeito? Aí você já pode ter dito assim, ó, nunca seremos perfeitos. Amém? E é verdade, nunca seremos perfeitos. Mas na estatura de varão perfeito significa para nós estarmos no nível que o Senhor quer para nos levar até Ele. Olha que maravilhoso. O Senhor dá uma oportunidade para você estar no mesmo nível. Por isso que nós não podemos ficar focados no nosso rótulo. Qual que é o rótulo? É o pastor, é o presbítero, é o bispo. Isso é rótulo. E aí o rótulo, às vezes, facilita a nossa vida e não pode ser. Porque todos estamos no mesmo nível. Ou estamos caminhando para estar no mesmo nível. O Senhor vem buscar uma igreja que está todo mundo no mesmo nível. Não vem buscar só Rio de Vida, vem buscar Assembleia, Batista, Presbiteriana. Todos que estão no mesmo nível. Deus não vem buscar um grupinho fechado. Deus vem buscar todos que desejam se render a Ele. Se você está aqui nessa manhã e deseja se render a Ele, você vai entrar nesse grupo dos santos lutando contra o pecado. Aqueles que ainda não se renderam a Jesus são os pecadores. Aqueles que não se renderam a Jesus. Quando você se rendeu a Jesus, é como eu peguei essa água que estava nesse copo e coloquei nesse outro copo aqui. Aí você saiu desse copo de pecador, veio para esse copo de santo, lutando contra o pecado. Mas os dois estão sobre a ação de Satanás para pecar. Santo não significa uma pessoa correta, certíssima. Significa uma pessoa separada. Então eu separei essa água neste copo. Vocês estão neste copo agora. Estou cuidando de vocês, estou nivelando vocês, estou desejando que vocês voltem à minha presença, estou desejando... Agora, irmãos, fazendo uma parte aqui, por favor, não acho que é o copo de água. Não acho que é o copo de água para você beber depois. Amém? Então, as provações são um grande nivelador. Quando você vem para Cristo, Deus te abençoa, mas as provações não param de acontecer.
E aí vai nivelando se você quer ficar, se você quer permanecer, e você que escolhe. Olha, esses dias eu estava conversando com o irmão e falando sobre o livre-arbítrio, né? Uma conversa bem extensa. Você pode até crer diferente, mas pensa comigo. Até o dia que você não conhece Jesus, você tem opção total. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas o dia que você conhece Jesus, você não pode fazer mais nada da sua vida, porque Cristo vive em você. Então Ele movimenta a sua vida. Então se Ele movimenta a sua vida, se você deixar Ele fazer isso, você não tem mais escolha própria. Você não tem mais livre-arbítrio. É uma bela discussão. Amém? Então se você deixar Jesus olhar a sua vida, transformar a sua vida, você não tem mais vontade. Agora, se você tem vontade própria, você faz o que você quer, você toma as decisões que você quer, você anda do jeito que você quer, você não se rendeu a Cristo ainda. Você não pediu sabedoria. Você ainda duvida que Cristo pode fazer. Você então não está separado para Ele. E você pode viver na igreja, não separado para Cristo. Essa é uma das piores partes para a gente aprender essa manhã. Você pode estar na igreja, mas você pode não estar separado para o Senhor. Pensa bem na sua vida. Pensa bem na mangueira de nível. E por último, Tiago, aqui no capítulo ainda 1, no versículo 12, ele fala assim: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, repetindo. Então, ele diz, ele está ensinando que encontramos felicidade no meio das provações. É uma das coisas mais difíceis para o homem entender hoje, é que pode encontrar felicidade no momento difícil que ele está passando. Mas como que eu posso encontrar felicidade se meu casamento está destruído? Como se eu posso encontrar felicidade se eu estou desempregado? Como que eu posso encontrar felicidade se eu sou um profissional liberal e eu não tenho trabalho? Como que você pode falar isso? Eu posso falar isso porque se o seu coração estiver em Cristo Jesus, você estará feliz. Porque Ele estará cuidando de você. Mesmo que você não entenda da situação, mesmo que você não entenda que você está passando um momento difícil, mas Ele não deixou você de lado. E aí então você pode encontrar essa felicidade. Você pode encontrar aquilo que Ele deseja. Você pode escolher isso. Então todos nós, podemos ficar amargurados, zangados. Nós podemos ficar de qualquer jeito quando estamos sendo provados. E permaneceremos o quê? Estagnados no nosso caminhar com o Senhor. Ou podemos aprender o quê? Que nas provações e com a ajuda de Deus, podemos amadurecer através dela constantemente. É a sua escolha. Não é a minha escolha, é a sua escolha. Hoje, Deus trouxe você aqui para você escolher. O que você quer? O que você deseja? Você está prestes a ser reprovado no teste? Você está entendendo que Deus está falando com você? Você está entendendo que a responsabilidade é sua, somente sua? E Ele trouxe você aqui para mostrar que tudo isso que você está passando é um nivelador para entender se você quer estar mais próximo de Deus ou mais distante dele. E essa manhã Ele trouxe você aqui para falar com você. Deus quer falar com você. Fecha seus olhos aí onde você está. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Aproveita agora para se render aos pés dEle. Deus quer que você amadureça.
Deus quer que você entenda que essa felicidade que muitos estão procurando está no meio das provações. E você está sendo provado, você está sendo forjado. Fala com Deus aí onde você está mesmo. Aproveita. E fala para Ele. Fala para Ele. Já que Ele te trouxe aqui, como você está com vontade de falar. O Senhor me trouxe aqui, então me mostra exatamente. São suas palavras. Deus quer tocar no seu coração nessa manhã. Deus quer mudar a sua vida. Amém. Quer que você pare de duvidar. Deus quer que você entenda que Ele está do seu lado. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se humilha diante de Deus nessa manhã. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus quer tocar na sua vida nessa manhã. Fica de pé onde você está. Se você pode, tem saúde. Deus quer falar com você. Aliás, Ele está falando desde o princípio com você. Oh, Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei que a Tua palavra é certeira nesses corações. Eu sei que é o Senhor que fala
ministra, o Senhor é que realmente move os corações. Nessa manhã, eu quero te agradecer e te apresentar a este povo, e que realmente a tua palavra penetre nesses corações de uma maneira sobrenatural. Que esses corações, ao sair daqui, possam então entender o que o Senhor tem preparado para nós. Quando o Senhor fala da coroa da vida, que o Senhor se revele mais ainda, e que não seja nada emocional, mas que haja equilíbrio na tua palavra ministrada a esses corações sedentos nessa manhã. E te entrego cada um deles, Pai, sua preocupação, aqueles que vieram buscar de ti, Pai, que saiam daqui repletos de alegria, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar mais um pouco, que Deus possa tocar a sua vida. E eu te convido a ler a epístola de Tiago. Nós estamos fazendo uma pregação expositiva, quer dizer, eu estou indo versículo por versículo e ainda mais algumas coisas. Eu quero falar mais sobre Tiago. Leia Tiago junto conosco. Olha, na nossa leitura bíblica nós temos em Atos, né? E está sendo maravilhoso. Amém? Deus é bom. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu não estou terminando o culto ainda, mas já estou agradecendo, né? Nós vamos para ceia. Márcio, aproveita e dá para o irmão do Kleber aí o papel para ele preencher, para mim depois mandar uma mensagem para ele, por favor. Se ele aceitar, né? Acho que o Márcio falou, parece, todo mundo vai falar que você parece com o Kleber, mas não é o Kleber que parece com você. Você é mais, isso, lógico, mais bonito, né? O Kleber tá meio... Olha lá, fala com o irmão mais novo, olha lá. Olha os irmãos mais novos aqui, ó. Esses irmãos mais novos é tudo folgado. Só Jesus. Mas o bom é que você está aqui, viu? Posso chamar você de Júnior? Você prefere Júnior? Então tá bom, obrigado. Júnior. Aleluia. Ai, ai. Eu me divirto com esse Deus maravilhoso que Ele faz, né? Quando nós voltamos o culto, né? O Kleber e a Rose estão desde o começo do culto, que a gente voltou da pandemia, né? No primeiro dia que a gente voltou, a gente falou para eles, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, volte sempre. E fica com a gente, e traz mais gente. Aí... Glória a Deus, aleluia. Tá vendo como a palavra sai assim? Aleluia. Olha que benção. Aí tá a família da Amanda toda aí. Não, agora não é a família da Amanda, mas a família da Amanda é aqui, né? Tá o Tito e a família. Glória aí hoje a tem o irmão. Olha que benção. Amém, queridos? Nós vamos para o momento da nossa ceia do Senhor. E, como sempre, Deus nos surpreende, né? Eu fico, às vezes, pensando o que Deus, Ele vê na gente, né? Uma vez um irmão disse, Deus tem um grande senso de humor, porque escolheu a gente para fazer tanta coisa. E estava ali, na hora do louvor, já com a mensagem preparada para a ceia. Aí Deus trocou o texto. E aí quando Deus faz essas coisas é interessante, porque eu fico sem ação nenhuma, né? Porque eu nem sei o que Deus vai falar, mas eu sei que Ele vai falar. Amém. Né? Glória a Deus. Então, para a nossa meditação da ceia, o texto está lá em 1 Pedro, capítulo 3. E há um recado para os nossos homens, os machos dessa igreja. Fala, Deus.
E essa é dura, né? Porque aí envolve eu também, né? Eu problema. Por isso que eu não. Glória a Deus. Aí eu tô aqui. Falo ou não falo? Falo. Então Pedro diz assim: do mesmo modo, mulheres, se sujeitem cada um ao seu marido, a fim de que ele não obedeça à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Essa foi boa para as mulheres, né? Seja submisso. Essa mulher tem que ser dócil. Tem alguma irmã aqui que não está dócil? Não estou entendendo o que o Senhor está falando aqui para nós, né? Tem alguma mulher aqui que está só com as roupas finas, joias e ouros? Não, mas não é nada disso que o Senhor está falando, né? O que o Senhor está falando é do 7, né? É do 7 que Ele quer falar. Do mesmo modo, vocês maridos, Glória a Deus. sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então é o 7 que ele quer falar para os homens que estão aqui e para nós. A maneira que devemos tratar nossas esposas com honra, como coerdeiras da graça de Deus, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Você pode orar, você pode ir para o monte, você pode ajoelhar, você pode fazer o que for, mas se não tratar bem a sua esposa, não passa do teto. Então, ao celebrar a ceia hoje, Deus quer tratar conosco, homens. Ele quer tratar com a maneira que nós estamos cuidando da nossa família. Do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. A sabedoria nós vamos pedir para quem? Para Deus. A gente acabou de ler em Tiago. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que Ele vai te dar. E não adianta você orar, sua oração não passa do teto. Se sua esposa estiver triste, se sua esposa estiver ali entristecida com o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, ou se está acontecendo, mas se a sua esposa não sentir segurança no marido que tem, a sua oração não passa do teto. É oração interrompida. Quer dizer, você não tem contato com Deus. Você pode dobrar o seu joelho, você pode ir lá para o quarto, você pode fazer o que quiser. Deus não está te ouvindo. É assim que Ele quer que a gente tome a ceia nessa manhã. Então, para você que está aqui hoje, homem, macho, aproveita e se arrepende diante de Deus. Não precisa pedir perdão para sua esposa agora, porque senão vai ficar muito na cara. Senão... E a esposa não precisa ficar cutucando o marido. Mas toma a ceia já pensando que você precisa melhorar como marido. E se você tiver que pedir perdão, chega em casa hoje, chega lá, Edna, me perdoa, já estou fazendo de público. Para chegar em casa a gente chegar tranquilo.
ter. Às vezes a gente brinca assim, mas Deus quando manda falar, irmãos, é para falar mesmo. Então, se Ele está mandando falar, alguma coisa nós precisamos melhorar. Fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, peço a Tua bênção sobre esses elementos, seja para a honra e glória do Teu nome, e que todos ao tomarem, entendam o que o Senhor está falando para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz... Amém. Todos são convidados. Você vem, pega o copo, pega o copinho com pão, senta e aguarda que nós vamos tomar juntos, tá? Aliás, você pega, já que você vem andando, chega no seu lugar e fica de pé, no seu momento de entronizar com o Senhor. Fica de pé. Se você não puder ficar de pé, não tem problema, pode sentar. Mas se não, fica de pé. E aí a gente vai celebrar juntos.